Muito boa noite a todos. Estamos exatamente à Rua Luiz Maranhão, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, anos construiu Via esse Láctea, Sistema Solar, Universo, exatamente. Durante a construção desse barco, para registrarmos mais um culto já era uma ao ar livre, né? Culto ao ar livre, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Então, a verdade presente dos tempos de Noé aqui era também o arrependimento, exatamente aqui nesse local. As pessoas se voltassem para Deus proferindo a retórica alusiva à pudessem ter palavra as de suas nosso vidas Senhor, salvas ao adentrarem Jesus Cristo é exatamente o professor a arca de Noé, Vamos que é ouvi-lo. assim conhecido, né? No livro do Gênesis, ok? Nós temos também, claro, né? Na época de Cristo, essa verdade presente, essa que percorre toda a Bíblia, que é a salvação do ser humano por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Aqui está a figura do Cordeiro, né, que prefigurava a pessoa de Jesus, que um dia iria por nós entregar a sua vida. Então nós temos aqui, ao longo da história, e para cada tempo da história, uma verdade presente. Um assunto que era importante ser falado para as pessoas da época. Observe aqui a criançada, né? A meninada que integra a juventude da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada estão aqui recebendo, né, orientações das professoras Daniele e Silvia. Professoras Daniele e Silvia, enquanto acontece a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente aqui neste local, através do professor Kleber. Eu não sei se esta é a Rua Luiz Maranhão, a rua mais comprida, mais larga, mais bonita e mais arborizada do planeta Terra. Aqui o seu Maurício, aos 91 anos, marcando presença aqui no culto ao ar livre, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. É ou não é, seu Maurício? Não tem a capacidade dada Vamos pelo ouvir Deus que a inspirou de compreensão. Portanto, nós vamos estudar nessa noite sobre a nossa verdade presente, certo? A verdade presente da nossa época. Nós já vimos lá Adão e Eva, Noé, vimos também ali a verdade presente na época de Jesus Cristo, sendo Ele o nosso sacrifício. E hoje, os nossos dias, né? Qual que é a nossa verdade presente? Ela se baseia, ela está alicerçada no capítulo 14 do livro do Apocalipse, tá certo? Que diz assim, ó, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, o texto bíblico diz assim, ó, essa é a primeira verdade, são 3 verdades, né? São 3 mensagens angélicas. Aqui está a primeira mensagem, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz. Olha só a primeira mensagem aqui do anjo, ó. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eis a primeira mensagem do anjo. Vocês sabem que o Apocalipse é um livro recheado de simbolismo, né? Anjo significa mensageiro, a gente já aprendeu isso aqui nas outras sextas-feiras. Esse anjo aqui, diz a Bíblia que ele está voando, e voar é sinônimo de pressa. Por exemplo, se eu viajar daqui para São Paulo de ônibus, eu levo mais ou menos quantos dias, Fernando? Você que já foi para lá? Uns 2,5, 3 dias, né? Se eu for de ônibus, eu chego lá mais ou menos 3 dias. Agora, se eu for voando, eu chego lá em 3, 4 horas. Logo, a ideia do anjo aqui estar voando, né? É uma ideia de pressa, certo? De anunciar ligeiro. E anunciar o quê? Essa verdade aqui, amigos, ó. Temam a Deus e deem a Ele glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Eu tenho repetido aqui nas sextas-feiras de que o Apocalipse, o tema central desse livro é a adoração. No final das contas, quem nós iremos adorar? Certo? Só existem 2 seres: Deus, o nosso Criador, e o seu arquirrival. Tá? Então o Apocalipse ele se baseia exatamente na adoração. A primeira mensagem então do anjo é uma referência ao juízo e
a adoração. O texto fala do evangelho eterno. Logo, o evangelho aqui que o Apocalipse está trazendo para a gente não é um evangelho novo, não é um evangelho, digamos assim, atual. É um evangelho que percorre toda a Bíblia. E qual é o evangelho que percorre toda a Bíblia? Você sabe que a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias, tá? Portanto, o evangelho eterno, a notícia, né? A boa notícia eterna encontra-se aqui no livro do Apocalipse, tá? O texto também fala sobre a vinda, a hora do seu juízo. É vinda a hora do seu juízo. A mensagem do Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz exatamente isso, né? Nós devemos adorar a Deus porque é chegada a hora do seu juízo. Eu queria então fazer vocês voltarem um pouquinho ao Antigo Testamento, porque percebam, a Bíblia ela se auto-interpreta. Então, quando estou estudando aqui os livros do Novo Testamento, muitas vezes eu preciso me voltar para o Antigo Testamento para poder compreender. Quando a Bíblia fala do juízo de Deus, a purificação, certo? É uma referência clara aqui ao sistema sacrificial do povo de Israel. A purificação do santuário era o dia de julgamento para Israel, simbolizando o julgamento final. E aqui no Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 6, ele fala isso, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Logo eu entendo, eu aprendo que aqui o capítulo 14 está trazendo para mim uma verdade presente, que é, 2 pontos: adorar a Deus porque é chegada a hora do seu juízo. A ideia do Apocalipse é fazer nós, seres humanos, nos voltarmos para essa realidade. Ei, amigos, está acontecendo um juízo. E no antigo Israel, o juízo, certo? Ou o dia do julgamento, acontecia a purificação, tá? Do santuário. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma figura muito interessante. Nós temos na Bíblia uma profecia, a maior profecia em termos de tempo. Daniel capítulo 8, versículo 14, fala das 2.300 tardes e manhãs, tá? Mas o texto diz, lá no livro de Daniel, que faz um link, né, com o Apocalipse, ele fala de uma outra profecia. Essa profecia grande aqui, 2.300 anos, ela é dividida em duas. No capítulo 7, versículo 25 até o 29, fala das 70 semanas. E eu queria ler com vocês essa profecia, tá? Daniel, capítulo 7. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreña. Este é o professor Kleber. Nesta noite de sexta-feira do dia 5 de setembro de Daniel, capítulo 2025, é o mês das flores, né? Estamos exatamente à rua Luiz Maranhães, bairro Alvoreña, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Aqui no livro de Daniel ele fala sobre as 70 semanas. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreña. Noite de sexta-feira do dia 5 de setembro de 2025, estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreña, né? Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. 9, e este que profere nesse exato momento a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente o professor Kleber. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas. Aí tu tá colocando aí?
Volta lá culto pra minha ao ar página. livre, uma iniciativa e 7 realização da Igreja semanas, olha Adventista só do aqui, ó. sétimo dia do 7 bairro semanas, de Alvoreiro. mais Esse é o 62 professor semanas. Kleber. O texto continua dizendo, ó, 7 semanas. Estamos Depois das 62 estamos semanas será exatamente morto a o Rua Luiz ungido, já não Guimarães, estará. bairro E o povo Alvoreiro, de um Fortaleza, príncipe que há Ceará, de vir Nordeste, destruirá. E aí ele vai falar Brasil. então aqui sobre o ungido. E no versículo 27 fala, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Nesta noite de Eu quero, então, sexta-feira do explicar dia pra vocês 5 o de que Daniel setembro de está falando aqui no 2025, capítulo mês 9. Bom, das flores. Daniel divide, ou o anjo na verdade, explicando para Daniel a visão das 2.300 tardes e manhãs, ele divide essa profecia em duas. Ele fala que 70 semanas serão determinadas. Essa palavra determinadas no original hebraico, ela significa cortada. Cortada de onde? Da profecia maior. Tá? Estou explicando para vocês como é que funcionava o dia do juízo para o povo de Israel, para nós entendermos o juízo de Apocalipse capítulo 14. Então o texto diz que desses 2.300 anos, 70 semanas, ou seja, 490 anos. Por quê, Kleber? Porque 70 semanas, 70, quantos dias tem uma semana? 7 dias. Então é 70 vezes 7. E 70 vezes 7, quanto que dá, Afonso? 49. 490. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 49, exatamente. 790 dias. Só que nós aprendemos que quando a gente está estudando profecia, um dia, ele equivale a um ano. Um dia profético equivale a um ano literal. Então, essas 70 semanas aqui são 490 anos. Aí a Bíblia diz que nós precisamos começar a contar essas 70 semanas a partir de um edito, de uma assinatura. Quando é, Kleber? Versículo 25, ó, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido. Quando foi que essa ordem na história aconteceu? Aí nós pegamos o Google, a enciclopédia, né? Quando foi que o povo de Israel foi ordenado ou foi permitido eles voltarem para Jerusalém? No ano 457, quando Ciro assina ali o decreto permitindo, certo? Que o povo de Israel, que estava cativo em Babilônia por 70 anos, voltasse para Jerusalém para edificar o templo, os muros e edificar-se como nação. Ok? Então nós pegamos a data de partida aqui, ó, 457 a.C. Nós viajamos 70 semanas, ou seja, 490 anos. A gente vai chegar aonde aqui, ó? No ano 34 da nossa era. Ok? E o que acontece então no ano 34 na história? Queridos, aqui, ó, Estevão, o discípulo, né? O diácono, ele é assassinado pelo povo judaico, pelos líderes judaicos. Ou seja, esse período aqui todo, ó, de 457 até o ano 34, foi um período de oportunidade que Deus havia dado para a nação judaica, para os judeus. O povo judeu, ele foi escolhido por Deus para ser a referência da nação, ou para as outras nações. As outras nações deviam olhar para esse povo e quererem imitar os seus costumes, querer adorar o seu Deus. Acontece que durante esse período aqui, ó, o povo não quis, o povo judeu não quis se arrepender. E então, certo? Eles perderam, digamos assim, a oportunidade que Deus havia dado para eles de serem nação. Hoje não existe mais, viu, amigos, uma nação escolhida por Deus. Hoje em dia, sabe quem é o escolhido? É você, ó. Todos nós, ok? Todos nós somos, então, o povo de Deus. Pois bem, nós chegamos aqui ao ano 34. Só que a profecia diz que eram 2.300 anos. Então, se eu subtraio aqui, ó, 2.300, se eu subtraio 490, resta para mim, que é matemática, né? 1810. 1810. Se eu somar o ano 34, eu vou chegar a
1844. E o que a Bíblia diz que aconteceria? Daniel 8,14 fala pra gente que depois que terminasse os 2.300 anos, o santuário seria purificado, ou seja, o dia do juízo iria acontecer. Porque se a gente pega então o sistema de julgamento do povo de Israel e aplica, né, para a nação, para os nossos dias, a gente tem essa ideia de que o dia do julgamento acontece aqui, ó, certo? E nós acreditamos que ele, pelo calendário judaico, né, aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Iniciou-se aquilo que o anjo fala aqui, ó, o juízo de Deus. Então, desde 1844 até a volta de Jesus, estará acontecendo o juízo. E o anjo, né, ou seja, o mensageiro, ele chama as pessoas para despertarem para essa verdade. Viu, Afonso? Nós estamos vivendo o juízo agora de Deus. Nesse exato momento está sendo arrolado nos céus um juízo. E nós precisamos alertar as pessoas. Ok? Seguimos então. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Estamos exatamente na noite de sexta-feira, do dia 5 de setembro de 2025, a Rua Luiz Marais, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Tá passando, mas não tá passando. E este é o professor Fernando Veras. Pronto? Deu certo? Não. Congelou a imagem aí? Congelou? Pronto. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja nós entendemos, Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. E este é o professor Kleber. E acaba de faltar energia aqui, deu problema no equipamento de som, não obstante, porém, muito embora com tudo, todavia, dá para continuar, dá para prosseguir, só no gogó, só na voz, sem o equipamento de som, mas voltou a energia pública, voltou a energia aqui do canteiro central da Rua Luiz Marais, no bairro de Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, por consequente, voltou o som, voltou o equipamento. Nós aprendemos, nós entendemos que o juízo ele acontece tá falando sem em microfone. 3 fases, certo? A fase pré-advento, que é a fase que nós estamos. Mas o som já chegou e agora ele vai falar ao microfone. O pré-advento, que é o que, Kleber? Pré significa antes, advento, advir, volta de Jesus. Então nós acreditamos que agora, nesse exato momento, está acontecendo o juízo lá no céu. Ok? Por isso nós chamamos que ele é pré-advento. Mas a segunda fase do juízo, ela vai acontecer quando Jesus voltar. Olha aqui para os meus olhos azuis. A segunda fase do julgamento, certo? Acontecerá na volta de Jesus. Mais ou menos assim, ó. Jesus vai voltar, ele vai nos levar para o céu, é o que diz o Apocalipse, tá bom? Apocalipse capítulo 20 e capítulo 21. E nós vamos passar no céu, na eternidade, 1000 anos. Fazendo o quê? A gente chama isso de juízo comprobatório. Aqui está, ó. Juízo comprobatório. O que é isso, Kleber? Olha só. No céu nós teremos muitas surpresas. Pelo menos 3 grandes. Sabe quais são? A primeira delas. Rapaz, eu cheguei, estou aqui. Jesus realmente me salvou e eu consegui chegar aqui, Afonso. Primeira surpresa. Segunda surpresa. Ótimo, excelente. Segunda surpresa. Você vai olhar assim para alguém e dizer, rapaz, é sério que aquela criatura ali está no céu, mas aquilo era uma peste lá na terra. Como é que pode? Terceira surpresa. Aquela pessoa que você tinha certeza, sabe aquele crente que era todo santinho, que andava com a Bíblia debaixo do braço, hein, Afonso? De paletó, aquela irmã que era, né? Não chegou lá. Você fala, mas como é que pode? Aquela irmã não veio, aquele irmão não veio para o céu. Por isso que o juízo comprobatório ele vai acontecer lá na eternidade, ó. A Bíblia nos ensina que existem livros onde Deus registra todos os atos do ser humano.
E esses livros, eles serão estudados por todos os santos que estarão na eternidade. Sabe para quê? Para que não haja dúvida. Para que a dúvida não se levante pela segunda vez. Sabe aquela pessoa que você achava que não ia chegar nunca na eternidade, que ele não ia ser salvo de jeito nenhum, porque era isso ou porque era aquilo? Jesus vai abrir os livros e vai dizer assim: olha, essa pessoa realmente era lá embaixo, ele era não cego. Mas aconteceu de um dia ele aceitar o meu chamado, ele se arrependeu e aqui estão, ó. Esse dia aqui, nesse dia tal, ele entregou seu coração para mim, mudou de vida e a partir daqui ele viveu em novidade de vida. Isso será o juízo comprobatório. Por quê? Porque não poderá mais haver dúvida no coração do ser humano. Ora, não foi a dúvida que Satanás despertou no coração de Eva? Não foi? Então a dúvida não mais existirá. A Bíblia diz que o pecado não mais existirá. Dele não haverá raiz e nem ramo. Nada. Ok? E a terceira fase do julgamento nós acreditamos ser o executivo. Quando Jesus voltar pela terceira vez agora, né? Porque ele já veio a primeira, bebezinho. Vai voltar a segunda. Vamos passar 1000 anos com ele lá na eternidade. Depois ele vai voltar para transformar todo esse planeta que nós vivemos aqui em um planeta perfeito, tal qual era quando saiu das suas mãos. Então esse será o juízo executivo. Gostaríamos de abraçar todos os amigos da cidade dos ventos, o inimigo e os seus seguidores. Dos bons ventos aqui seguindo, no então, estado aqui, do Ceará, a nossa também verdade conhecida presente, como Aracati. O texto diz que nós devemos adorar aquele que fez. Deus merece a nossa adoração porque Ele é o Criador. E onde nós encontramos isso? Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. O texto diz lá, né? Que Deus pede para que separemos um dia para a adoração do seu nome, um dia santo, que é aqui, segundo esse texto, ó, o dia de sábado, né? Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e no 7º ele descansou. Gostaríamos de abraçar também os amigos. A segunda mensagem angélica, nós estamos aqui vendo a primeira, né? Forte abraço a primeira mensagem do primeiro anjo, a segunda agora. Habitantes. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Veja, aqui o texto faz uma referência a também Babilônia. Abraçamos os amigos. E por que o texto se refere a Minas Babilônia? Gerais, claro, aqui no Brasil. Que a Bíblia não está se referindo à cidade histórica, né? Essa cidade ela foi escavada por um arqueólogo. Passou 14 anos escavando, né? Babilônia, ok? Então existem aí, hoje fica mais ou menos ali nas proximidades do Iraque. Gostaríamos de abraçar também a youtuber Sara Poesias. Por que a Bíblia faz então referência? Aí na Argentina. No Apocalipse, caiu a grande Babilônia. Aqui é uma expressão de linguagem. Por que Babilônia? Porque esse império aqui era um império abraçamos também no estado de São Paulo. Fazia confusão religiosa. A youtuber, escritora, o rei de Babilônia, poetisa, né, os reis de Babilônia, e professora Denise o maior império Rosa. que já passou, alguns dizem, né, pelo planeta Terra. O que eles faziam? Eles conquistavam as cidades, né? E aí eles traziam para dentro de Babilônia. Gostaríamos de abraçar também as pessoas com suas Nanda diversas Santos, religiões. de tudo um pouco aí na cidade de Então Mendes, entendam, em no Babilônia estado do existiam Rio de Janeiro. muitas religiões. Muitos povos Forte que adoravam abraço muitas para coisas. a grande E em youtuber Babilônia então, Ana Ribeiro CE, ficou conhecido simples como assim. a cidade que Aqui tem no estado do uma Ceará, na confusão cidade religiosa. de Capistrano de Abreu. Aqui no livro do Mais Apocalipse, precisamente na o anjo diz que Carqueja. Babilônia, ou seja, aquela que traz confusão religiosa, caiu. Essa é a mensagem do segundo anjo. E a terceira mensagem? Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora, olha só aqui a adoração, né? Percebam, o tema central do Apocalipse, amigos, é adoração, ok? Se alguém Forte abraço adora aí para a o besta canal e a sua imagem, Mulher recebe Determinada. na sua a nossa marca na Janete fronte ou Silva. sobre a mão. Aí, Também esse beberá do no vinho da estado cólera da de Bahia. Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro.
A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da imagem. Um abraço para Neide Corrêa, no estado da Paraíba, Nordeste, Brasil. A mensagem do terceiro anjo traz a ideia aqui de adoração. Sabe, amigos, a Bíblia nos ensina sobre a marca e o selo. O selo de Deus é trazido aqui na Bíblia como forte abraço aí para os amigos que fazem o canal do Josafá, que identifica. Exatamente na cidade Veja, de Jupiri, os selos nos tempos bíblicos tinham essa função aqui, ó. Era mais ou menos dessa imagem aqui. De Natal, Rio Grande do Norte, representava Nordeste, o selo? Ceará, Brasil. O selo, ele era colocado, por exemplo, em cartas. Quando o rei enviava uma carta, ele ia lá com o seu anel, esquentava, né, colocava na cera e ó, puf, selava. Bezerra, né? E nesse anel Raimundo aqui Lucas tinha Bezerra, é um três, manipulador do Josafá. eu diria, três referências ao coordenador e diretor do A primeira era do Josafá. o nome. A segunda, o cargo Raimundo ou a Lucas função. Bezerra. E a terceira, a jurisdição. Fortíssimo Então abraço, essa carta irmão. era selada com o selo do rei e logicamente ela não podia ser violada. A Bíblia também diz, ou ela nos dá a ideia de qual que é o selo de Deus. Por quê? Aonde nós encontramos, né, o selo de Deus, que tem o nome, o cargo e a jurisdição. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8, nós encontramos essas marcas. Eu quero ler com vocês esse texto. Nós já estamos caminhando aqui para encerrar. Forte abraço para o nosso amigo Mas olha só Marcel que Popular, Êxodo, aí em Ipanema, no capítulo estado 20, do Rio de Janeiro. Versículo 8 até o versículo 11, o texto diz assim: Lido Rock Lembra-te também do no sábado estado para do santificar. Rio de Janeiro. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha. O texto continua dizendo aqui, ó: nem o teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor. Aqui está o nome, certo? O nome. Fez o Senhor os céus, a terra e o mar. Aqui está o cargo. Ele é o Criador, porque Ele fez. E aonde é a jurisdição? Terra, céu e mar. Portanto, nós encontramos o selo de Deus no 4º mandamento de sua lei. Ok, amigos? Em contrapartida, Forte abraço aí para a brasileira, aqui está, ó: cantora santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. aí na Santificai os meus sábados para que sirvam, né? Para que vocês entendam ser, então, eu que os separei, os santifiquei. A palavra separar significa exatamente santificar, certo? Seguimos então aqui, ó, o sinal de Deus, ou o selo de Deus, é o sábado, e em contrapartida ao selo de Deus, acontecerá a marca da besta. Fernando falou um pouco mais sobre isso para vocês sexta-feira passada, e nós então entendemos que hoje existe um movimento ecumênico, tá? As igrejas se reúnem, ou estão reunidas em duas verdades, quase todas as igrejas, ok? Esse movimento ecumênico. E qual é essas duas verdades? A santificação em substituição ao sábado do Senhor, o domingo, e também, ó, a imortalidade da alma. Hoje o que se ensina em muitos púlpitos de igreja é de que você, na verdade, não morre. Quando morre, né, sua alma vai para algum canto. A Bíblia nos ensina de que a morte ela é apenas uma interrupção, um sono, né, inconsciente, ok? Queridos, há um convite divino para todos aqueles que estão nessa noite aqui ouvindo diretamente e indiretamente. Apocalipse traz para a gente esse convite: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As mensagens dos 3 anjos, ou a mensagem dos 3 anjos. Forte abraço aí para o nosso amigo desperta. João Bosco, professor de Educação Física na cidade dos Ainda Bons tem Ventos, o dever
também conhecida como É desejo do Aracati, aqui no Senhor, grande Deus Criador do universo, estado que do Ceará. nós sejamos conhecedores dessas verdades. E o Apocalipse então Um convida, abraço, Dona Maria do Carmo, aí da cidade dos Apocalipse bons capítulo ventos. 14, Culto há um ao convite ar livre, divino uma para iniciativa e todos realização da os Igreja seres Adventista do humanos. Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Ouvi Fortaleza, outra Ceará, voz do céu Nordeste dizendo: Brasil. E este é o retirai-vos professor dela, povo Kleber. meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Sabe, meus amigos, o céu está interessado na sua vida. Deus tem o desejo de ver você lá na eternidade. E é por isso que essa verdade, a verdade presente, a verdade dos 3 anjos, de que nós devemos nos voltar em adoração a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Em contrapartida, nos distanciarmos das contrafações que o inimigo vai impor sobre toda a raça humana. No final das contas, a pergunta do Apocalipse sempre será para você e para mim: quem nós vamos adorar? Quem nós vamos obedecer? De que lado nós estaremos? Essa é uma resposta que só você e eu nós podemos dar. Que Deus nos ajude a nos colocarmos sempre do seu lado. Que a obediência aos seus mandamentos seja um desejo do nosso coração, apesar que nós não temos forças para isso, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda a sermos obedientes quando nós assim o buscamos. Portanto, aqui está o estudo dessa noite do capítulo 14. Há um juízo que está sendo arrolado nos céus. A grande notícia é de que você e eu estamos sendo alertados em tempos de paz. Nós podemos escolher, e eu oro para que você escolha sempre estar do lado da verdade, do lado do nosso Salvador Jesus Cristo. E aí, quando esse céu se abrir, milhares e milhares de anjos vir nos buscar, nós possamos estar guardando o nosso Salvador Jesus Cristo, para que nós passarmos, na verdade, a eternidade ao lado do Senhor. Esse é o desejo do céu. E eu queria perguntar para você se também não é o seu desejo, entregar o seu coração ao Senhor, pedir que Ele o ajude a ser fiel em meio às lutas, às provações, para que nós continuemos trilhando esse caminho que nos conduz à eternidade. Eu quero orar por você nessa noite, tá bom? Quero pedir a bênção de Deus para que o Senhor possa alimentar a sua vida espiritual, para que você aprenda da palavra dEle e se torne um servo, que você continue peregrinando nesta terra até a volta de Jesus. Deixa eu pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a alegria de poder livremente estudar a Tua Palavra. Mais uma vez nós o agradecemos por essa honra, Senhor. Ó Pai querido, que essa verdade, ela seja algo claro na nossa mente, para que possamos, ó Deus, nos posicionar quando o mal se levantar, para fazer, Senhor Deus, contrafações com respeito às Tuas ordens, à Tua lei. Que o nosso coração esteja preparado para nós decidirmos, ó Deus querido, estar ao Teu lado. Peço nesse instante, Pai eterno, a Tua bênção mais uma vez sobre a vida dos nossos amigos que aqui estão. Que o Senhor possa acompanhá-los em mais uma semana. Que a Tua bênção repouse sobre os seus lares, sobre os seus familiares. Que o Senhor continue nos sustentando e nos guardando das adversidades e das maldades deste mundo. Mas também, Senhor Deus, preparando o nosso coração para que possamos estar prontos para quando o Senhor vir nos buscar. Dá-nos, Senhor Deus, discernimento, dá-nos a compreensão da Tua Palavra e nos ajuda nesse preparo, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos sem mérito nenhum. Fazemos isso em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos para o Senhor. Vamos então agora nos deliciar. Tem sopa, cadê o Fernando? Tem sopa, Fernando? Tem sopa. Aí, senhoras e senhores, então, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite do dia 5 de setembro de 2025, através do professor Kleber. Muito boa retórica, como sempre, proferida através do professor Kleber. Vamos encerrar com a criançada
que integra a juventude da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene, dizendo: valeu Deus, valeu Jesus, foi mais um culto ao ar livre, aqui é a Rua Luiz Guimarães, bairro Alvaruene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E agora, acabou de chegar a sopa. Vamos à sopa. Valeu Jesus.